Nós estamos encerrando esta série que nós resolvemos chamar de Pentecostes, uma história a ser vivida. E nós, quando elaboramos essa série de mensagens, nós tínhamos em mente que tudo aquilo que nós lemos no livro de Atos não é apenas um relato histórico do primeiro século. Acreditamos de todo o nosso coração de que aquilo que lemos no livro de Atos é algo que Deus quer fazer em nossos dias. Ou melhor dizendo, aquilo que você lê no livro de Atos, acredite, é algo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Quando Ele encontrar pessoas comprometidas com a missão de anunciar a salvação em Jesus, a vida em Jesus, e quando o Espírito Santo encontrar pessoas dispostas a serem capacitadas com dons que visam abençoar outras pessoas. E por falar em dons nessa noite, na última mensagem da série, aos 45 do segundo tempo, me responda, qual é o seu dom? Nisso que a gente está conversando, nessa nossa caminhada, o que você descobriu sobre o seu dom? Qual que é o dom que Deus te deu? De tudo aquilo que a gente já está falando, que a gente tem estudado, do teste de dons que nós fizemos, fala para mim, qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te deu, do qual você é responsável? Você já chegou a essa conclusão do seu dom? Uma pergunta talvez que seja tão importante quanto descobrir nosso dom. Você está exercendo esse dom? Na primeira mensagem que nós trabalhamos de Pentecostes, nós aprendemos que ser discípulo de Jesus não é apenas apresentar-se como discípulo de Jesus, dizer, sou discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica em estar comprometido com a missão de anunciar Jesus. Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. O nosso Senhor Jesus nos diz que quando recebemos o Espírito Santo, automaticamente recebemos poder, dons, para sermos suas testemunhas. Então aprendemos na primeira mensagem que ser discípulo de Jesus implica em se comprometer com essa missão de anunciar a vida, a transformação, a alegria que só Jesus pode dar. Mas que essa missão não é algo que fazemos com nossos esforços, com as nossas limitações humanas. Essa missão conseguimos cumprir com a capacitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos dá dons que são capacitações sobrenaturais. Na segunda mensagem da série, nós falamos sobre formas de atuação. Usamos aquele texto de Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, onde vimos que Deus dá dons aos homens, para que estes possam exercer dons no reino. E de tantos dons que poderíamos falar, dos 7 dons apresentados em Romanos 12, nós demos ênfase naquela noite no profeta e nas profecias. E dissemos naquela noite que o profeta nada mais é do que o porta-voz de Deus, e que o profeta ele fala unicamente inspirado por Deus. Falamos naquela noite que profetizar significa fazer com que a voz de Deus seja ouvida e compreendida. E por esse motivo, se o profeta é o porta-voz de Deus e ele só pode falar aquilo que ouve de Deus, o profeta ele não pode dizer outra coisa, senão aquilo que Deus lhe mandar dizer. Porque o profeta que diz algo que Deus não mandou dizer, este é um falso profeta. Na terceira mensagem desta série, nós falamos sobre tipos de ministérios. E baseado no texto de Efésios capítulo 4, nós vimos que Cristo, ele escolhe alguns homens e mulheres dentro da igreja para dar funções. Não cargos, não hierarquia, mas funções para ajudar o corpo de Cristo a desenvolver.
E dos 4 ministérios que nós falamos naquela noite, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós demos ênfase nos apóstolos naquela noite e aprendemos que quando falamos de apóstolos, não estamos falando de um cargo hierárquico, mas de uma dentre muitas funções dentro da igreja. Apóstolo, ele é um simples mensageiro enviado por Cristo para uma região onde não existe igreja. E aí então ele começa um trabalho de evangelismo, de ensino, as pessoas começam a chegar. Quando já tem um grupo, esse apóstolo ele levanta líderes e aí então ele sai para outro lugar, e assim é a vida de um apóstolo. Aprendemos também naquela semana que desses ministérios apresentados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não tem um que seja mais importante que o outro, mas todos estão interligados e são interdependentes, precisam um do outro para que a igreja cresça e amadureça. Na semana passada, o Teco nos falou sobre o fruto do Espírito, baseado no texto de Gálatas 5, 22, e o Teco nos lembrou algo muito interessante, que o fruto, os dons, sem o fruto, eles não são nada. Não adianta termos vários dons, se esses dons não vierem acompanhados do fruto do Espírito. Caso contrário, caso você tenha um dom, mas não tenha na sua vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se não existir este fruto na sua vida, na minha vida, de nada adianta os dons. E para encerrar essa série nessa noite, essa série sobre Pentecostes, eu quero falar com vocês nessa noite sobre manifestações do Espírito Santo. Repita comigo, por favor, manifestações do Espírito Santo. E para falar sobre esse texto, eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Para falar de manifestações do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Desta forma, o Senhor fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E também, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, que a gente baseou a primeira pregação, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, que a gente baseou a segunda pregação, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E o principal versículo dessa noite, versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Você pode repetir isso comigo, por favor? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Decora isso, visando ao bem comum. Versículo 8, pelo Espírito, vai começar no versículo 8 a falar quais são essas manifestações. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito. Versículo 10, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. E o versículo 11 então, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Repita comigo, por favor. Ele as distribui individualmente,
a cada um como quer. Amém. Até aqui. Nessa semana, quando eu estava preparando essa mensagem desta noite, uma mensagem muito difícil, por sinal, de se preparar, eu fiquei pensando assim, como é que deveria ser pastor em Corinto? Lendo a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu fiquei imaginando assim, como é que devia ser pastor em Corinto? Vamos fazer um exercício aqui nessa noite. Imagine-se, vamos supor que vocês aqui, tá? Vocês são os pastores de Corinto. Quem vocês são? Vocês são os pastores de Corinto. Nós aqui, nós somos os pastores de Itatiba. Quem vocês são? E vocês são... Vocês querem ser pastor de onde, Luiz? Fala uma cidade. Vocês são os pastores de Jundiaí. De onde vocês são? Muito bem. Pastores de Corinto, pastores de Itatiba e pastores de Jundiaí. Vocês me ajudam, eu vou me perder daqui a pouquinho nisso. Eu fiquei imaginando como deveria ser bom ser pastor de Corinto. Porque quando a gente fala em Corinto, nós não estamos falando de uma igreja qualquer. Quando a gente está falando de Corinto, não é de uma igreja qualquer que nós estamos falando. Quando nós falamos de Corinto, pode dar mais um clique? Nós estamos falando, mais um, Ti. Nós estamos falando da igreja dos santos. Não é uma igreja de perdedores, de pecadores, de pessoas que sempre falham. Corinto é a igreja dos santos. É isso que Paulo fala. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. É para esse nível de pessoa que Paulo está escrevendo. Quando Paulo fala de Corinto, não é igreja qualquer, porque Paulo está falando de uma igreja que tinha todos os dons. Olha lá para eles. Ali, tem todos os dons, todos. Qualquer dom que você imaginar, até dom de bater palma ali tem. É impressionante. Todos os dons estão ali com eles. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Quando a gente fala de Corinto, não estamos falando de qualquer igreja, porque em Corinto, as pessoas estavam ansiosas por ter dom. Imagina vocês, pobres pastores de outras igrejas, que é uma luta para que as pessoas descubram seus dons, tem que fazer teste, fazer uma série de pregação. Lá, eles estavam ansiosos, eles queriam mais dom, não estavam contentes com um dom, eles queriam muitos dons, estavam ansiosos por dons. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais. Não era uma igreja qualquer. Quando nós falamos de Corinto, nós estamos falando de pessoas que se destacavam em várias áreas. Assim acontece com vocês. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo falou assim: vocês querem saber como é meu ministério? Olha para Corinto. Olha para Corinto e vocês vão ver que eles são a minha carta. Corinto é uma igreja onde as pessoas se destacam. Passa para a gente. Vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Pobres pastores, imagina isso, que alegria devia ser pastor em Corinto, de uma igreja em que todos os membros se destacavam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor. Que sonho ser pastor em Corinto. Olha, se inveja não fosse ser pecado, eu queria ser pastor em Corinto também. Eu tenho inveja de vocês. Como devia ser bom ser pastor de Corinto. Quando nós falamos de Corinto, nós estamos falando de uma igreja onde todos os membros se envolviam, inclusive financeiramente. Vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Lá na igreja de Corinto, eles não apenas contribuíam mensalmente, mas faziam muito mais do que uma simples contribuição mensal, ao ponto de serem exemplos para todos nós, pobres mortais. Essa é a igreja de Corinto. E aí então você que está aqui pensando na sua igreja, em Itatiba ou em Jundiaí, você olha para Corinto e você pensa: olha, se inveja não fosse pecado, como eu queria ser pastor em Corinto. Devia ser muito bom ser pastor em Corinto. Aí então você se aproxima assim pensando: poxa, quem é que não quer ser pastor num lugar assim?
Quem é que não quer pastorear um lugar assim? Então você se aproximaria dos nossos pastores de Corinto e diria: escuta, você não conhece nenhuma igreja lá em Corinto que precisa de um pastor, não? Se eu te der um currículo na sua mão, será que você não leva para mim, lá para Corinto, de uma igreja, de repente, que está precisando de pastor? Quem não quer ser pastor numa igreja assim? Os nossos irmãos de Corinto diriam assim para nós: calma lá, a grama do vizinho só parece mais verde. Você fala: como? Impossível. Desse jeito aqui, duvido. Aí nossos irmãos de Corinto falam assim: você acha bacana essa igreja assim, né? Pessoal, todos os dons, todo mundo contribui, tá ansioso pro dom, você acha bacana, você queria ser pastor lá, né? Mas você sabia que lá em Corinto, a igreja estava dividida? Estava dividida. Tinha 4 grupos lá em Corinto. Os de Paulo, que eram os gentios, os de Pedro, que eram os judaizantes, os de Apolo, que eram os filósofos, e os que falavam que eram do grupo de Cristo, que eram os mais espirituais. É mesmo? Lá em Corinto era assim. Você sabia que lá em Corinto as pessoas viviam na carnalidade? Não, você está brincando comigo. É mesmo? Vivem na carnalidade. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, vocês estão sendo carnais, agindo como mundanos. É mesmo? Acontece isso em Corinto? Acontece. E você não sabe de nada. Nossos irmãos de Corinto diriam: você sabia que lá em Corinto teve um enteado que se engraçou com a madrasta? Não. É mesmo? Teve. E aí nossos irmãos de Corinto diriam assim pra gente: você ainda quer que eu leve um currículo seu lá para Corinto? Tem certeza que você ainda quer que eu leve procure uma igreja lá para você pastorear? Você ia pensar bem, você ia voltar para sua casa, lembrar da sua igreja, aí você ia dobrar seu joelhinho no chão, levantar os olhos para o céu e dizer: Deus, obrigado pela igreja que eu sou pastor. Ela não é a melhor igreja do mundo, mas ela está longe de ser a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela conseguia atingir 2 extremos. Era uma igreja onde era possível ver claramente a atuação e a manifestação do Espírito Santo. Todos os dons, como citamos aqui, todos os dons, pessoas ansiosas para trabalharem, pessoas que refletiam o ministério. Era uma igreja onde era palpável a presença do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que Corinto era uma igreja onde era possível ver o Espírito Santo agindo, também era possível ver a limitação e a incapacidade humana no que diz respeito às coisas espirituais. Corinto era assim, uma igreja de 2 extremos. Dentro da igreja, qualquer igreja, a imperfeição humana, ela só desaparece, ou pelo menos é contida, quando o Espírito Santo age em nossas vidas. Se porventura você que está aqui nessa noite acha que esta igreja não é perfeita, você tem razão, ela não é mesmo. Essa igreja não é perfeita. E se você veio atrás de uma igreja perfeita, você errou feio o endereço. Eu te dou uma dica: se você quer procurar uma igreja perfeita, não entre em nenhuma. Porque quando você entrar, você vai fazer que essa igreja se torne perfeita. Porque você é imperfeito, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. A imperfeição humana, ela só é contida e às vezes eliminada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Paulo nos ensina que quando vivemos no Espírito, quando vivemos cheios do Espírito Santo, não existe espaço em nossas vidas para as nossas vontades, para as nossas falhas, para as nossas imperfeições. Paulo fala em Gálatas 5,16, que o fruto do Espírito é algo que deve constantemente estar em nossas vidas para dar fim a essas imperfeições.
Paulo fala, olha, enquanto vocês estiverem na vida de vocês, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enquanto tiver esse fruto na sua vida, não tem espaço. Não tem espaço para imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, inveja, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A grande verdade é que a nossa vida parece-se muitas vezes com um veículo parado. E nós vamos escolher na mão de quem vamos entregar a chave para conduzir nossas vidas. Na mão do Espírito Santo ou na mão do diabo? Aliás, uma boa pergunta nessa noite. Quem é que está com a chave da sua vida? Quem é que está com a chave da sua casa? Quem é que está com a chave de tudo que é seu? O Espírito Santo ou o diabo? Ah, não sei. Olha, se você não sabe, fatalmente está na mão do diabo. Ele está jogando pro alto assim, ainda brincando. Só existem essas duas opções. Ou temos uma vida cheia do Espírito Santo e começamos a produzir o fruto do Espírito, ou temos uma vida cheia do diabo e começamos a produzir o fruto do diabo em nossas vidas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio e a lista é longa. Você pode ler na sua casa, Gálatas 5. A impressão que eu tenho é que os nossos irmãos de Corinto, eles começaram do jeito certo. Eles ansiavam por todos os dons. Eles contribuíam mais do que 10%. Eles refletiam o ministério do apóstolo Paulo. Eles tinham todos os dons. Era uma igreja que estava voando nas mãos do Espírito Santo. Mas uma igreja que começou assim, daqui a pouco começou a dar espaço para a imperfeição humana, para a carnalidade, para as coisas que não vêm de Deus em suas vidas. Vamos observar direitinho, mais detalhadamente, esse texto dessa noite. 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos. Vamos analisar detalhadamente esse texto. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 5, onde o apóstolo Paulo nos fala, há diferentes tipos de ministérios. Lembra que é para a igreja de Corinto que ele está falando isso. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. No versículo 5, o apóstolo Paulo lhe fala de ministérios. Ele está falando de 4 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. No versículo 6, o apóstolo Paulo fala de formas de atuação. Ele está falando de Romanos capítulo 12. Profetizar, fé, servir, ensinar, ânimo, contribuir, liderar e exercer misericórdia. Quando o apóstolo Paulo fala em manifestações do Espírito, ele está falando de 9 manifestações que estão no texto que nós lemos. As 9 manifestações do Espírito Santo: palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. Agora, olha que interessante isso. 4 ministérios. 7 dons, 9 manifestações. Olha que interessante isso. 4 funções na igreja. 7 capacitações para exercer essas funções. E 9 maneiras do Espírito se fazer presente. Manifestar, se fazer presente, se fazer conhecido. 4 estruturas de crescimento para a igreja. 7 ferramentas para trabalhar na construção desse edifício. 9 formas do Espírito agir. O Paulo aqui só não usou a palavra trindade, mas está explícito no texto, porque ministérios, dons e manifestações é uma forma da trindade atuar na igreja e através da igreja. Ministério, dons e manifestações, um jeito da trindade ser conhecida no mundo através de nós. Quando nós falamos de ministérios, estamos falando que Cristo designa pessoas específicas para funções específicas. Quando falamos de dons, estamos falando de que Deus chama cada um de seus filhos,
isso inclui você nesta noite, e dá um presente, que é o dom, algo que Ele te deu para você dar para outro. Aliás, é engraçado isso, né? Porque dom é um presente para nós darmos para outro. Talvez seja um dos poucos presentes na vida que nós ganhamos, mas é para dar para outro. Agora, quando nós falamos em manifestações, estamos falando que o Espírito Santo escolhe maneiras diferentes de agir, através de pessoas. E essas manifestações estão intimamente ligadas ao querer, não seu, não meu. As manifestações do Espírito estão ligadas ao querer do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 11, de 1 Coríntios 12. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Todas essas 9 manifestações são dadas pelo Espírito Santo, quando Ele quer, para quem Ele quer e na hora que Ele quer. Se o Espírito Santo quiser se manifestar na sua vida, Ele pode te dar sabedoria, mesmo que você não tenha estudado. Se o Espírito Santo quiser se manifestar na sua vida, Ele pode te revelar algo, mesmo que esteja encoberto diante de todos. Ele pode te dar uma fé inexplicável no momento em que todos desistiram. Ele pode te usar para curar pessoas. Ele pode te conceder poder para realizar milagres. Ele pode te usar como porta-voz de Deus. Ele pode te ajudar a reconhecer e identificar o que procede e não procede de Deus. Ele pode te ensinar uma língua que só Deus conhece. Se o Espírito Santo quiser se manifestar na sua vida, na hora que Ele quiser e quando que Ele quiser, Ele pode te ensinar a tradução dessa língua, para que a igreja seja edificada. Quando falamos de dons, falamos de algo irrevogável. Deus te deu, nunca mais Ele vai tirar. Se você vai usar, são outros 500. Mas o dom que Deus te deu, nunca mais sairá da sua vida. Os dons são irrevogáveis. Quando falamos de ministérios, estamos falando do chamado de Cristo. Cristo vocacionando pessoas específicas para funções específicas dentro da igreja. Algo fixo. Dom é irrevogável. Ministério é algo fixo. É um chamado, é uma vocação. Agora, quando falamos de manifestações do Espírito Santo, estamos falando de ações do Espírito, através de pessoas, e necessariamente, talvez seja o maior ensino que eu tenho para vocês nessa noite. Necessariamente, essas manifestações não são fixas e permanentes. O que significa que é possível, é muito possível, que Deus te use uma única vez com uma dessas manifestações, ou 2, ou 3, ou 5, não tem uma regra. O dom é fixo, o chamado é fixo, mas as manifestações é quando o Espírito quer se manifestar. Eu quero dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar do caso de Salomão, em 1 Reis 3, se eu não estiver enganado. Salomão, ele estava na sua corte, e chegam 2 mulheres. E uma mulher fala, olha, esse filho aqui é meu. E ela fala, não, o filho é meu. E as duas ficam discutindo, e ninguém sabe de quem era o filho. Salomão falou assim, facinho de resolver, tranquilo. Pega uma espada, dá no meio da criança. Você quer a cabeça ou as pernas? O que você vai ficar? A mãe verdadeira da criança falou, pelo amor de Deus, versão Wilson, linguagem de hoje, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Dá meu filho inteiro para ela. Salomão falou, esta é a verdadeira mãe. Essa é uma forma, é uma demonstração de uma manifestação do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Uma sabedoria que você não aprende lendo livros. Uma sabedoria que transcende o entendimento humano. Um outro exemplo, Atos capítulo 5, versículo 11. De 1 a 11. Pedro está lá na igreja com os irmãos. E aí Ananias e Safira. Terreno que a gente vendeu, deu R$1.000. Safira, vamos fazer o seguinte. Vamos falar para o Pedrão que deu 100. E vamos chegar todos piedosos. Pedro, aqui está todo o valor do nosso terreno. A hora que os bonitão chegaram, Pedro falou, é? Chegou primeiro, quem chegou primeiro? O bonitão ou a bonitona? Chegou o bonitão primeiro, né? Pedro, aquela cara de piedade. Pedro, está aqui a nossa oferta, vendemos nosso terreno e está tudo aqui nas suas mãos.
E Pedro falou assim para ele: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Não é para mim que você está mentindo, é para o Espírito Santo. Ninguém contou para Pedro o que aconteceu. Era algo oculto, que era combinado apenas entre Ananias e Safira. Deus deu para Pedro uma palavra de conhecimento, algo que estava encoberto, algo que estava oculto. Quer mais um exemplo das manifestações do Espírito? Atos 16, versículo 16. Está Paulo e Silas passeando pela cidade, aí uma mulher vem atrás. Pessoal, Paulo e Silas, eles vão te falar do Evangelho. Paulo e Silas caminhando, a mulher vem atrás. Gente, ouçam todo mundo Paulo e Silas, porque eles têm palavras de libertação. Paulo passeando com Silas. Gente, ouçam esses homens, porque esses homens procedem de Deus. E Paulo fala: está estranho esse negócio. É difícil pregar, a mulher vem fazer propaganda, parece carro de anúncio. Ah, não está certo isso aí não. Isso não procede de Deus. Paulo reconhece que aquele espírito era um demônio que estava agindo através daquela mulher. Deus deu para Paulo discernimento de espírito, uma manifestação do Espírito. Percebam que as manifestações do Espírito Santo, elas estão vinculadas à vontade do Espírito Santo. Ele age como quer, através de quem ele quer e na hora que ele quer. Você acha que você pode por si próprio ter esse tipo de sabedoria que Salomão tinha? Ou você acha que você pode ter, a hora que você quiser, uma revelação de algo que esteve oculto, como Pedro teve? Ou um discernimento, como Paulo teve? É o Espírito agindo na hora que ele quer e da maneira que ele quer. Quando eu falei a primeira mensagem, eu falei sobre profetas. Na segunda mensagem eu falei sobre apóstolos. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre uma das 9 manifestações do Espírito Santo. Como o tempo não nos permite falar de todas, eu quero falar apenas de uma. Eu quero falar sobre o falar em línguas. E também sei que nessa noite também piso num terreno delicado por conta de tudo que ouvimos sobre línguas. Mas eu queria que nessa noite pudéssemos falar sobre línguas. E, para falar sobre línguas, eu quero estabelecer uma base com vocês aqui nessa noite. Tudo que eu falar sobre línguas está nessa base. Primeira coisa que podemos falar sobre línguas. Línguas não são, ou não é, a única possível evidência do batismo com o Espírito Santo. Inclusive existem igrejas, e não é uma crítica, apenas uma constatação. Tem igrejas que você não pode ter ministério, você não pode fazer nada na igreja se você não fala em línguas. Se é uma manifestação do Espírito Santo, o Espírito falar o que Ele quer através de mim, como é que eu posso exigir isso de alguém? Batismo com o Espírito Santo e línguas não são coisas intimamente vinculadas. Pode ser que quando alguém é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, fale em línguas, mas isso não é uma regra. Isso não é a única regra. Línguas é uma possível evidência do batismo com o Espírito Santo. Até porque, não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que falam em línguas e a vida dessas pessoas só pela graça de Deus. Eu ouvi um testemunho de um homem que na igreja ele cumprimentava as pessoas já falando em línguas. Ele não falava normal, ele cumprimentava as pessoas falando em línguas. E as pessoas olhavam e falavam: nossa, que homem espiritual, né? Ele servia a ceia, e enquanto servia a ceia até balançava a bandeja assim, falando em línguas. E o pessoal falava: nossa, que pessoa espiritual. Um dia a mulher dele chega para o pastor e fala assim: pastor, eu não aguento mais apanhar desse homem. Todo dia ele me bate na cara. Vocês acham realmente, eu não estou aqui julgando, eu estou só levantando uma hipótese. Falar em línguas não faz de ninguém mais espiritual. Falar em línguas nada mais é do que um idioma que não é reconhecido por homem, que é conhecido apenas por Deus. Se você quiser abrir lá, 1 Coríntios 14, 2, o apóstolo Paulo fala assim: quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de modo que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Orar em língua significa falar algo que só Deus entende. Simples assim. Uma terceira base que eu queria colocar para vocês nessa noite: quem fala em línguas edifica-se apenas a si próprio. Se eu estiver orando em línguas, apenas eu serei edificado. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, 4.
quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. E depois ele vai falar, no 14:14, se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quem ora em línguas, edifica-se apenas a si próprio. E a base mais importante de tudo que eu poderia falar em línguas nessa noite. Línguas, e preste atenção, é o seu pastor te ensinando. Línguas só podem ser faladas na igreja em tom audível, de microfone ou em um tom audível, se houver interpretação. E não sou eu que falo isso, é meu amigo Paulo, em 1 Coríntios 14, 27 e 28. E esse texto eu queria que vocês destacassem na sua Bíblia. Esse texto ele encerra toda e qualquer discussão sobre línguas. Línguas na igreja em tom audível, alto, de microfone, só pode ser falada, de acordo com Paulo, se houver interpretação. 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em uma língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. E aqui diz o versículo 28, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Essa é a orientação bíblica, não é... O que na Igreja Aliança pode? A gente não está falando do que na Igreja Aliança pode ou não pode. Estamos falando de uma orientação bíblica. Línguas na igreja, em tom que todos possam ouvir, apenas se houver tradução, diz Paulo. Por conta disso, então, vamos proibir? Aqui na Igreja Aliança ninguém pode falar em línguas? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, nós temos que incentivar que todos falem línguas, que todos orem a Deus e peçam a Deus, me dá o dom de línguas, me ajuda a falar nessa língua que só o Senhor compreende e me dá interpretação. Nós devemos incentivar. Também Paulo falando isso. 1 Coríntios 14, 5, o apóstolo Paulo fala assim, gostaria, 14, 5, que todos vocês falassem em línguas. O desejo de Paulo é que a igreja inteira falasse em línguas, ou com interpretação, ou cada um no seu cantinho, no seu particular com Deus, mas que todos falassem em línguas. E Paulo ainda vai falar assim, no versículo 39, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. Não está proibido falar em línguas. Inclusive, houve um comentário que dizem que na Igreja Aliança não se busca o Espírito Santo e é proibido falar em línguas. Poxa, eu não sabia, então me desculpa, tá, gente? Eu não sabia disso. Talvez estou quebrando uma norma hoje que eu herdei. Onde já se viu isso? É proibido falar em línguas? Está aqui na Bíblia, pode falar. Você quer falar alto? Tem interpretação. Ah, não tem interpretação. Então, ora no seu particular. Eu conheci um homem, eu pastoreei um homem em Curitiba, e toda reunião de oração, ele orava em línguas. Mas ele não orava num tom que todo mundo ouvia. Você só sabia que ele estava orando em línguas se você tivesse sentado muito próximo a ele. Era quase que um murmurar em línguas. Era um particular dele com Deus. A oração em línguas tem que ser incentivada na igreja. Mas audível, só se tiver interpretação. Percebam que o Espírito Santo age como Ele quer, da maneira que Ele quer e através de quem Ele quiser. Existe uma briga tremenda por línguas, uma confusão de ensino. Parece-me que quando eu leio 1 Coríntios 14, Paulo tem um alvo. Paulo tem um alvo que ele quer atacar. Parece-me que em Corinto, quem falava em línguas era mais espiritual. Parece-me que em Corinto, quem falava em línguas conhecia os mistérios de Deus. É interessante, né, eu falar isso, porque eu estou falando de algo que aconteceu em 55 depois de Cristo, mas parece que eu estou falando de algo que acontece nos nossos dias. Ainda hoje, muitas pessoas acham que o espiritual é o que fala em línguas. Ah, esse irmão que fala em línguas, ele deve ter uma intimidade com Deus, uma proximidade. Ah, mas eu que não tenho, eu ando às margens do rio. Línguas não se mede a espiritualidade de ninguém pelo falar ou não falar em línguas. E esse é o alvo do apóstolo Paulo ao escrever 1 Coríntios 14. Porque as pessoas em Corinto achavam que falar em línguas era mais importante, era o principal dom. A pessoa mais importante da igreja era quem falava em línguas. Talvez pessoas que pensam assim nunca leram 1 Coríntios 14.
talvez por pessoas que pensavam assim, Paulo teve que escrever. 1 Coríntios 14. Quando nós falamos das manifestações do Espírito Santo, e quando a gente fala de toda essa série, de tudo o que nós trabalhamos nesta série, aqui está o que é mais importante de toda essa série, de tudo que a gente possa falar de manifestações do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente, conforme Ele quer. De tudo que a gente possa falar nessa noite, dessa série e dessa pregação específica sobre manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Mais do que falar em línguas, é importante que você esteja aqui. Estive numa igreja onde tinha uma reunião de oração, tempo de louvor, tempo da palavra, tempo em oração. E no tempo da oração, o pastor fala assim, gente, agora nós vamos dividir, quem fala em línguas fica aqui, e quem não fala em línguas vai para outra sala. Porque já que tem que orar em línguas e com interpretação, vai que a gente não tem interpretação, então quem ora em línguas fica aqui, quem não ora vai para outra sala. É um absurdo isso, porque Paulo fala que no corpo de Cristo, versículo 22, todos são importantes. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 13, 1, 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Versículo 2 do capítulo 13. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mais importante do que falar em línguas, mais importante do que profetizar, mais importante do que misericórdia, mais importante do que qualquer atuação na igreja, é o amor. Se não temos amor, não temos nada. 1 Coríntios 14, 12, o apóstolo Paulo fala assim, assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Quem ora em línguas edifica-se apenas a si próprio, mas se ele tem interpretação, ele edifica a igreja. Então procura crescer nisso. Procura crescer no dom que falta. Qual dom que nos falta? Ah, nós não temos evangelista. Procura crescer nesse. Pede para Deus te dar esse dom. Ah, nós não temos aqui pessoas com dom de liderança. Ora para Deus te dar esse, porque é esse que a igreja precisa. Não é o melhor dom para você ou para a sua vida. É para aquilo que seu irmão precisa. Esse é o dom mais importante. De tudo que a gente podia falar dessa noite, o que é mais importante? 1 Coríntios 14, 33. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, Ele é um Deus de paz. Versículo 40. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Nosso culto, nossa reunião, não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ser feito com decência e com ordem. Lá em Corinto, quando tinha ceia, já contei essa história para vocês, os ricos chegavam mais cedo e comiam tudo. Quando os pobres chegavam, só tinham água e pão. Todo mundo profetizava, um aqui profetizava, um aqui falava em línguas, ninguém interpretava, o outro saia correndo. Era uma bagunça, Corinto. Paulo fala, isso aqui, gente, é igreja. Precisamos de ordem, precisamos de decência, para que o Espírito possa agir, para que o Espírito possa se manifestar. De tudo que a gente podia ensinar nessa série, o mais importante, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Se eu encontrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E o versículo 25 que diz assim, os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. De tudo que falamos sobre dons, de tudo que ensinamos, o mais importante é que quando você entrar aqui, você fala, Deus está neste lugar. E as pessoas que você convidar falam assim, nossa, aquele lugar é diferente, eu senti algo diferente. Esse é o motivo de nos reunirmos, que as pessoas cheguem à conclusão de que Deus está nesse lugar. Se porventura nos reunirmos e não saímos daqui toda semana com a impressão de que Deus estava presente, não fez sentido algum nos reunirmos.
Não fez sentido algum orarmos em línguas, profetizarmos, exercermos misericórdia, se Deus não se fez presente, se não foi perceptível a presença de Deus, não faz sentido algum. Depois de trabalhar um mês inteiro com vocês essa série de Pentecostes, eu quero concluir a mensagem e a série, como eu fiz durante toda a série, com um alerta e com um desafio. E o alerta que eu tenho para nos trazer nesta noite sobre essa série de Pentecostes, que nós falamos sobre dons, é que todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, eles receberam pelo menos um dom. Se você não tem nenhum dom, como nós temos falado aqui, ou é porque você não entregou sua vida para Jesus, ou porque você não está atuando no reino, e aí então, lógico, você não vai saber qual é o seu dom. Mas vamos propor que você já tem entregado a vida para Jesus, e vamos propor que você já saiba qual é o seu dom. Eu preciso te perguntar, o que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? A quem que você tem abençoado? Eu quero propor um desafio para a igreja. Eu queria que aqueles que aceitarem esse desafio chegassem em casa, pegassem um papel e escrevessem o nome de 5 pessoas que você tem abençoado com o seu dom. Ah, eu tenho o dom de ensino e com o meu dom tenho abençoado esta é a pessoa. Ah, eu tenho o dom de servir e eu tenho abençoado esta pessoa. Ah, eu tenho o dom de discernimento e eu tenho abençoado. Quem você tem abençoado com o seu dom? Você pode fazer uma lista com 5 nomes, só 5. Eu sei que você tem muito mais que isso, mas 5 nomes. Você poderia me citar nessa noite 5 nomes de pessoas que você tem abençoado com o seu dom? Pai, mãe, filho não vale. Nem parente mais próximo. O grande alerta que essa mensagem nos traz, como uma sirene gritante, vermelha, gritante, o grande alerta desta mensagem é que pode existir muitas pessoas que estão sofrendo. Pode existir muitas pessoas que estão perdendo a fé. Pode existir, inclusive, pessoas que já morreram porque você não está exercendo o seu dom. Esse é o principal alerta dessa série. Se existe um dom nesta igreja que só você tem e você não usa, pode ser que tenham pessoas perdendo a fé, morrendo, sofrendo, porque você não está exercendo o dom que Deus te deu. O apóstolo Pedro nos dá um alerta em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um deve exercer o dom que recebeu para abençoar outros. Esse é o grande alerta. Recebemos algo de Deus, precisamos fazer algo com isso. E o grande desafio, esse é o alerta. E o grande desafio que essa mensagem nos traz, o grande alerta que a mensagem nos traz, é que nós precisamos não apenas acreditar no que aprendemos, mas colocar em prática. Talvez a parte mais difícil não seja receber o dom e saber qual dom é. Eu acho que a parte mais difícil numa igreja é você parar para pensar: existe alguém que precisa de mim? Talvez a parte mais difícil nessa série de dons é você falar assim: a minha vida, ela não é a última realidade da existência. As minhas necessidades não são as maiores do mundo. Tem pessoas que precisam de mim. Talvez a parte mais difícil nesta série inteira de dons é te levar a acreditar que você precisa abençoar alguém, que você precisa pensar em outra pessoa que não você, que você precisa pensar em outras necessidades que não a sua. Eu quero encerrar a série com um exemplo. Poderíamos dar muitos, mas o exemplo de alguém que fluiu. Permitiu que o Espírito se manifestasse através. E para falar deste, eu vou usar o texto de Atos 10, 36 a 38. Um exemplo de alguém que fluiu.
no Espírito Santo, um exemplo de alguém que permitiu que o Espírito se manifestasse através de sua vida, um exemplo de alguém que não tinha sua vida como mais valiosa e que pensava sempre em outros. Atos capítulo 10, versículos de 36 a 38. Pedro falando: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Galileia, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia depois do batismo que João pregou. Presta atenção no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Tudo o que Jesus fez em vida, ele não fez porque era Deus. Tudo o que Jesus fez, todos os milagres, suas pregações, essas operações, essas manifestações do Espírito Santo, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, aconteceu porque Deus ungiu com o Espírito Santo. Jesus ungido com o Espírito Santo, andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque foi ungido com o Espírito Santo. Parece que o próprio Cristo tinha essa consciência desta unção, porque ele vai falar em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Cristo tinha essa consciência da presença do Espírito Santo em sua vida, e é por isso que ele podia ir por todo lugar, curando, abençoando, transformando e libertando. E você pode pensar assim: poxa, que diferença deve fazer ser ungido pelo Espírito Santo? Você acredita realmente que a unção do Espírito Santo faz toda a diferença? Diga amém. Talvez ser ungido pelo Espírito Santo faça realmente toda a diferença. E talvez seja por isso que Jesus fez o que fez, porque ele tinha essa unção. Mas para encerrar essa série, eu quero dizer que a unção que estava sobre Jesus está sobre a minha vida e sobre sua vida. E eu posso provar. 2 Coríntios 1. Jesus fez o que fez porque era ungido. Vocês concordaram com isso? Mas olha o que diz 2 Coríntios 1, 21 e 22. Eu vou até esperar você abrir. Jesus fez o que fez porque era ungido? Ok. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Jesus fez o que fez porque era ungido? Sim. Você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez, porque a unção do Espírito de Deus também está sobre sua vida. E o que você precisa não é, unge a minha vida, Senhor, como o Senhor ungiu Jesus. O que você precisa é acreditar nesta palavra. O que você precisa é estar disponível como Jesus estava. O que você precisa e eu preciso é se comprometer com esta missão, porque a unção de Deus já está em nós. Jesus diz isso em João 14: vocês farão coisas que eu fiz e ainda maiores. A mesma unção que estava em Jesus está na sua vida, a mesma condição de Cristo está em você. Pentecostes, como nós ensinamos, é algo para ser vivido. O que nos diferencia dos discípulos? Eles tinham uma missão, nós também temos. Eles tinham uma capacitação, nós também temos. O que nos diferencia desses homens que mudaram o mundo? Talvez acreditar nessa mensagem.
talvez estar disponível para que o Espírito Santo possa se manifestar através de nossas vidas. A missão já nos foi dada, a capacitação já nos foi concedida. Agora, viva comprometido com o reino, ou se esconda atrás de suas justificativas criadas para não ser a pessoa que Deus quer usar em Itatiba. Eu vou repetir. Viva comprometido com o reino. Faça com que as prioridades do reino sejam suas prioridades, a vontade do Pai seja a sua vontade. Viva comprometido com o reino, ou se esconda atrás de suas justificativas para não ser a pessoa que Deus quer que você seja. Eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Viva comprometido com o reino, ou se esconda atrás dessas justificativas. Que a graça de nosso Deus possa repousar sobre nós, nos provocar. Eu conversei com algumas pessoas que falaram assim: pastor, essa série ela foi importante para mim porque ela me provocou. Que bom, eu espero que vocês tenham sido aqui provocados mesmo, a refletir sobre o que você tem feito com a sua vida. Eu já fiz a minha reflexão. Eu quero me envolver completamente com essa obra. Eu quero me envolver completamente com o reino de Deus. Essa é a sua vontade também? Feche seus olhos e vamos orar.